Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente tem o objetivo de aprofundar na doutrina espírita e principalmente na reforma íntima. Reforma íntima significa reforma moral, para que a gente se transforme internamente, para que a gente esteja apto a transformar o mundo. Tem uma coisa aqui, aqui a ideia é estudar a espiritualidade, aprofundar na doutrina espírita, porque é a linguagem que eu tenho mais identificação. Mas aí eu posso ir para uma outra paixão minha, que é a educação ambiental, e que a base dela é transforme os valores, que você transformará a atitude das pessoas. Então a ideia aqui é aprender, eu primeiro fazer minha reforma íntima. Meu compromisso é estudar todos os dias, e para eu manter esse compromisso, eu resolvi gravar o vídeo com vocês. O tempo que eu vou gastar estudando, eu posso estar estudando aqui com vocês. E gravando o vídeo, eu vou comentando, e aí eu vou estudando de fato, não vou só lendo, passando batido. Cada parágrafo tem um conhecimento absurdo. A gente não pode só chegar e ler, a gente tem que compreender, tem que tentar interpretar de acordo com o nosso entendimento. Hoje é uma coisa, daqui a um ano já vai ser outra completamente diferente, a gente vai evoluindo. Mas essa ideia de pegar esses livros de conteúdo moral, de conteúdo espiritual, e simplesmente ler, para cumprir protocolo, para falar, nós já li não sei quantos livros, sem entrar com o conteúdo no nosso coração, sem refletir a respeito, vale. Mas a ideia aqui para a gente se transformar é que a gente compreenda, que a gente reflita a respeito desse conteúdo que os nossos amigos espirituais estão trazendo. Eu gosto muito de estudar as obras do Kardec, as obras do Chico, que é a base da codificação espírita, mas também adoro o Divaldo e a Joana de Ângeles, eles trazem muita coisa a respeito da parte mental, o psíquico, que interfere muito, e também as obras indicadas pela Fraternidade do Blacos. Cada dia eles indicam um livro para a gente. Tem o livro para ler até a próxima encarnação. Fiquei sabendo esses dias que só o Chico Xavier ele escreveu mais de, acho, 435 livros. Eu li 5, falta 430. Então, é livro para essa encarnação e para a próxima, se for para aprofundar, né? Tem que estudar todo santo dia mesmo. E para eu ter essa disciplina, vou estar compartilhando aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Eu estou aqui como aprendiz, estou aqui compartilhando o meu conteúdo, a minha experiência, o que eu vivencio na prática, os meus conflitos, que tem muita coisa aqui, que a primeira que ouve sou eu, é para mim. E deixe seus comentários aqui, a gente aprende junto, não tem ninguém dono da razão, acho que a gente tem que construir um saber coletivo, algo que tenha bom senso, que cada um possa aplicar individualmente, mas que seja um conhecimento universal. Então, hoje eu vou ler para vocês um trecho do livro Segue-me, do Emmanuel. E é engraçado, assim, é impressionante, não existe acaso. O texto é a cura própria. E hoje eu estava olhando justamente essa questão, estava olhando uma questão de médico para mim, questão de saúde, uma questão que eu estou olhando com mais cuidado, aí depois disso eu pedi uma orientação dos espíritos, caiu essa página. Eles estão o tempo inteiro do nosso lado. É só a gente pedir a ajuda que eles nos oferecem. Então, vou ler aqui para vocês. Olha que tapa na cara. Por isso que eu falo, a primeira que sou eu. Meu objetivo não é compartilhar com vocês. Meu objetivo principal não é subir um canal, fazer vídeos de 10 segundos para que viralize. Meu objetivo aqui é aprofundar na doutrina espírita, principalmente na reforma íntima, que é uma coisa que eu já faço há mais de 15 anos. E me transformar. E caso isso ajude alguém, o conhecimento está disponível na internet. Mas é sempre para a gente, nunca é para os outros. Toda mensagem que a gente recebe, tudo que a gente escuta, em primeiro lugar, é sempre para a gente. Então, às vezes a gente escuta assim, não, fulano precisava ouvir isso. Não, quem tem que ouvir isso, vai ouvir. É para a pessoa, não é para o outro. A gente que está com esse objetivo de se transformar. Então, vamos lá, a cura própria. Pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades. Mateus, capítulo 9, versículo 35. Então, é pregando o evangelho que a gente vai se curar. O estado de saúde, o nosso estado normal é o estado de saúde. A doença, o desequilíbrio, ele vem como
a doença, de um modo geral, não vou falar só doença, porque a gente imagina, mas qualquer coisa que afeta o nosso bem-estar físico vem como uma forma do desequilíbrio do nosso estado normal. E às vezes a gente já traz essa bagagem na genética, mas é por causa das nossas vidas anteriores, que a gente vem com esse objetivo de resgatar, ou de aprimorar algumas qualidades que faltam em nós. A doença ela nos deixa muito mais sensibilizados. Se tem uma coisa que nivela todo mundo, rico, pobre, preto, branco, europeu, africano, japonês, brasileiro, americano, homem, mulher, heterossexual, homossexual, enfim, se tem uma coisa que nivela todo mundo, é a questão da saúde e que um dia todos nós vamos morrer. Não existe distinção. As pessoas, existem aqueles que se cuidam mais do que outros, mas ninguém vai escapar desse momento da morte, que é só uma passagem de um estado para o outro. Então, isso nos deixa mais sensíveis, isso nos faz olhar para dentro, nos torna pessoas melhores, porque a gente tem noção da nossa vulnerabilidade. A gente passa a vida inteira tentando parecer forte para os outros, escondendo que nós somos vulneráveis, criando uma imagem que nós somos super-heróis. E aí, de repente, quando mexe com a nossa saúde, a gente vê o tanto que nós somos vulneráveis, o tanto que, assim, tem tantas coisas que não dependem da gente. E a gente precisa do nosso corpo físico aqui para poder ter uma vida boa na Terra. Então, isso nivela todo mundo. E aqui está falando, pregai o evangelho e cure. E Jesus curava os enfermos. Os apóstolos curavam os enfermos. Como? Pregando o evangelho. Eles não curavam fisicamente. A cura física, até onde eu entendo, tá? Ela era uma consequência da evangelização do espírito. Primeiro, curava o espírito. Por exemplo, uma pessoa muito orgulhosa, ela vai estar num estado de mais debilitado e ela vai ver o tanto que é bom receber a ajuda das outras pessoas. Ela vai perceber o tanto que é bom o carinho das outras pessoas. Isso vai modificando ela. E aí ela vai se colocar no lugar e ela vai começar a tratar os outros bem. Nossa, eu já vi pessoas assim fazerem transformações da água para o vinho, de se tornarem mais humanas por causa de uma enfermidade. Então, por quê? Evangelizou o espírito. A doença, na verdade, a gente fala que começa no perispírito, e quando ela sai no corpo físico, é uma maneira dela expurgar, da gente estar liberando. E aí está curando o nosso perispírito, curando uma emoção em desequilíbrio. Mas, para isso, primeiro, a gente tem que se transformar internamente. A cura só vem quando a pessoa está preparada. O mestre só aparece quando o discípulo está pronto. E, geralmente, essas enfermidades, essas doenças, elas vêm como os nossos professores, como os nossos mestres, de humildade, de sensibilidade, de interdependência, da gente ver que o mundo não gira em torno de nós, da nossa vulnerabilidade, do nosso real tamanho, e, por que não, até da nossa imortalidade. Então, o objetivo principal da gente, eu acho que em todos os momentos da nossa vida, é se evangelizar. Eu estou num processo que a minha mediunidade está eclodindo, por isso que eu estou estudando isso muito, porque eu percebi que eu estava num desequilíbrio muito grande. E aí, o que a gente descobriu? O objetivo da mediunidade, as pessoas que vêm com a mediunidade, o objetivo delas não é fazer efeito mediúnico. Os espíritos não têm que provar nada para ninguém, eles existem. E eles sempre existiram, sempre estiveram lá, sempre interferiram na nossa vida, a gente acreditando ou não. O objetivo da mediunidade é para acelerar o processo de evangelização. E aí saiu isso daqui para mim, eu falei assim, gente, o objetivo de qualquer desequilíbrio que a gente tem é nos evangelizar, nos tornar pessoas melhores, tirar da gente um pouquinho do ego, da vaidade, do orgulho, da prepotência, dessa sensação de sermos poderosos. O nosso poder aqui é uma ilusão. O verdadeiro poder tem Deus, a gente aqui é instrumento de Deus. E vamos viver conforme a vontade dele, a gente querendo ou não. Não adianta ficar com raiva de Deus. A gente tem que entender o que cada coisa passa na nossa qual é o significado de cada coisa na nossa vida. E aqui, cura a catarata, e vou ler, tá?
cura a catarata e a conjuntivite, mas corrige a visão espiritual dos teus olhos. Você pode curar a parte física, mas se os seus olhos estão condicionados a só ver o mal, se você se escandaliza com todo o mal, se você se acha muito perfeito e aí começa a ver o erro nas pessoas e fica escandalizado, a sua visão está doente, o seu olhar está doente. Então não adianta nada corrigir a doença física, porque a alma ainda está doente, a doença vai se manifestar de outra forma. Defende-te contra a surdez, entretanto, retifica o teu modo de registrar as vozes e solicitações variadas que te procuram. Quantos de nós não escutam, ouvem, mas não escutam? A pessoa está falando com a gente, entra no ouvido, sai no outro. Pessoas que querem a nossa atenção, a gente não dá atenção. Aí chega uma pessoa que fala, não tem nada a ver com a gente não tem afinidade nenhuma, mas ela chega dando uma opinião contrária, fazendo uma crítica, aí sim a gente pega e presta atenção. Essas pessoas que não têm afinidade conosco, a gente tem que dar o direito delas serem quem são, mas a gente também tem que falar assim, cara, eu me dou o direito de não levar em consideração o que essa pessoa fala a meu respeito, ou sobre esse assunto, não reverbera dentro de mim, não faz sentido para mim, então deixa ela ser quem ela é, mas deixa ela falar, eu só não vou prestar atenção. Mas aqueles que nos chegam procurando um pouquinho de carinho, de atenção, que não adianta nada falar que escuta perfeitamente, mas não é capaz de ouvir uma pessoa com atenção. Então, a verdadeira doença não é a surdez do corpo físico, é a surdez da alma, que não tem a sensibilidade de enxergar o outro, de escutar o outro. Medica a arritmia e a dispneia. Contudo, não entregues o coração à impulsividade arrasadora. A gente pode corrigir nossos problemas do coração. Geralmente, problemas cardíacos são somatizados da nossa dificuldade, é uma somatização da nossa dificuldade de amar. E um dos maiores bloqueios que a gente tem há quem diga que ao contrário do amor é o ódio. Eu, particularmente, não acho. Mas é um sentimento antagônico ao amor. A manifestação da raiva, aquele ato impulsivo, que a gente é agressivo com os outros, que a gente é instrumento para ferir o outro. Então não adianta nada corrigir o coração, sendo que a gente não o usa para poder ter sentimentos nobres e elevados. E sim se deixar dominar por emoções inferiores que nos fazem instrumento para levar dor e sofrimento para o outro. Combate a neurastenia e o esgotamento. No entanto, cuida de reajustar as emoções e tendências. Ok, a gente pode estar estressado, diz que quem trabalha muito pode ter síndrome de Burnout. Então vamos combater isso, vamos combater o estresse. Realmente, a gente se torna menos produtivo e tal. Mas a gente tem que cuidar de reajustar as nossas emoções, as nossas tendências. O que é isso? Se a gente tem uma emoção doente dentro de nós, ela nos esgota. Se a gente está convivendo com pessoas que a gente não se sente bem, a emoção vai nos esgotar. E a solução não é trocar as pessoas. Às vezes a gente tem a opção de trocar as pessoas, às vezes você não pode trocar um trabalho, você precisa do trabalho, você não pode trocar seus familiares. Então, a opção seria rever as suas próprias emoções e ver o que a outra pessoa está te mostrando a seu respeito. Eu sou impaciente? Então vamos trabalhar a paciência. Eu sou uma pessoa ignorante? Então vamos trabalhar a sabedoria. Então, tem hora que a gente pode, mas então vamos ver quais são as nossas emoções que o outro me mostra que estão em desequilíbrio. E quais são as nossas tendências? A gente tem a tendência à preguiça. De todos os 7 pecados capitais, a preguiça é o pior de todos. Aquela mania de deixar para depois, ou querer fazer só aquilo que gosta. Nossa, quantos de nós... Mas a gente não pode fazer só o que gosta. Tem que ter disciplina, tem que ter o dever. Tem hora que não dá para fazer as coisas do jeito que a gente planejou, mas é melhor mal feito do que perfeito. Faça o que tem que ser feito. Pessoas contam conosco igual a gente conta com as pessoas. Se cada um fizer a sua parte, ninguém fica sobrecarregado. Mas nós adoramos a nossa zona de conforto e temos a tendência de ver que o outro está fazendo por nós, então a gente não se esforça tanto quanto poderia. Os espíritos falam que a maior parte dos problemas que a gente tem aqui na Terra, eles poderiam ser facilmente resolvidos se o que falta é boa vontade. Porque a gente não gosta de sair da nossa zona de conforto. É tudo muito bom para a gente. A gente acha que a Terra, a gente veio aqui para descansar, para ter prazer. A
Terra é um estágio material de espíritos imortais. A gente veio aqui para trabalhar. Pensa no estagiário, escraviário, que trabalha para adquirir conhecimento, para que depois esse seu conhecimento possa ser útil e servir ao próximo e ele ganhar bem. Aqui na Terra a gente está estagiando, aqui é a estação de trabalho, aqui a gente não veio aqui para descansar. Claro que o nosso corpo físico precisa de descanso, a gente precisa de horas de lazer, o nosso trabalho não precisa ser um sacrifício, não precisa ser algo que nos esgote, a gente tem o dever de procurar, mesmo que a situação seja difícil, mas nos qualificar ou buscar oportunidades melhores, fazer a nossa parte para permitir que Deus nos ajude. Mas nós viemos aqui para trabalhar e para servir. E o primeiro trabalho é o trabalho de reforma moral, de reforma íntima, e usar todas as oportunidades de servir ao próximo como uma oportunidade de crescimento intelectual e moral, para que a gente cresça junto como sociedade. Persegue a gastralgia, mas educa até os apetites à mesa. Nossa, eles falam palavra difícil demais. Eu acredito que esse gastralgia aqui é alguma coisa a ver com gástrico. Eles adoram falar difícil. Mas educa até os apetites à mesa. É para a gente combater as doenças gástricas, imagino, né? Me perdoe se eu estiver errada. Deixa eu pesquisar aqui no Google. Gastralgia. A gente tem que ler esses livros espíritas com um dicionário do lado. Nosso vocabulário enriquece muitíssimo. Dor no estômago, cólica gástrica. Cólica gástrica, mais ou menos, fui pelo rumo, uma dor no estômago. Combate a dor no estômago. Por que eles não falam isso, né? Mas educa teus apetites à mesa. Educa o quê? Os teus prazeres. Você vai comer além do necessário, só porque aquela sensação de apego, você está querendo preencher um vazio que você tem interiormente com comida, com prazeres, uma coisa sensorial, olha para dentro, medita, vê o que está vazio, com compras, tem gente que são compradores compulsivos, pessoas extremamente materialistas precisam preencher seus vazios com coisas externas. Então, a gente pode até combater a nossa dor no estômago, nós devemos combater a nossa dor no estômago, mas a gente tem que entender o que causa a nossa fome existencial. Será que comer até passar mal vai nos fazer ficar melhor? É igual uma coisa assim que as pessoas falam, eu não bebo, mas as pessoas falam, não, vou beber até passar mal. Gente, não tem que beber até passar mal, não, tem que beber para passar bem, para ficar feliz. Vai beber para passar mal? Que lógica que tem para a pessoa ficar ruim? Então, assim, é questão da consciência das pessoas. Combate os excessos. É isso que quis dizer aqui. Não vai ser nada externo que vai preencher o nosso vazio existencial. Pelo contrário, só vai nos tornar dependentes dos estímulos externos e o vazio, se a gente não olhar para dentro e preencher com o que realmente está faltando, só vai aumentar. É uma desconexão de nós mesmos. Melhora as condições do sangue, todavia, não sobrecarregue com os resíduos de prazeres inferiores. Então, colesterol, glicemia, esses negócios tudo melhora. pH, nós precisamos o nosso corpo precisa de um equilíbrio perfeito para estar funcionando bem. Glicose, diabetes, doença crônica. Mas o que acontece? Não se sobrecarregue com resíduos dos prazeres inferiores. O que são esses prazeres inferiores? Prazeres sensoriais. E a gente pode e deve tomar, não adianta nada tomar aquela tonelada de remédio, mas continuar comendo uma comida envenenada que não faz bem. A diabetes, na somatização, ela significa falta de alegria com a vida, falta de doce na vida. Talvez não agora, mas no momento que ocasionou a doença. Por exemplo, tem um caso que conta na Casa Espírita, que eu ouvi lá no Placos, que uma mulher ela teve um surto tão forte de raiva, mas tão forte, que na hora, eu acho que foi o Emmanuel que falou, que ela desenvolveu uma hepatite no fígado, porque o fígado é onde somatiza a raiva. E a diabetes, por exemplo, se a pessoa ela teve uma decepção tão grande na vida que ela perdeu a doçura, ela perdeu a alegria. E não adianta nada preencher com prazeres inferiores, ela tem que recompor aquela alegria, superar aquele trauma, tratar o trauma. E às vezes para a medicina ocidental é difícil a gente falar, porque a gente vai só em remédios alopáticos, mas para muitos casos que fala que não tem cura na medicina ocidental,
se você recorrer à medicina oriental, que é uma sabedoria milenar, muito mais antiga, eles têm a causa, só que a causa não é no físico, a causa é no espiritual. Eu vou dar um exemplo básico aqui, eu adoro pesquisar sobre essas coisas, adoro pesquisar sobre saúde mental. É uma coisa que eu acho que todos nós estamos muito vulneráveis, a humanidade está desequilibrada, e aí a gente vê várias gradações de desequilíbrio. E eu gosto de estudar cada época uma. E esses dias eu estou cismei com o narcisismo, porque de repente eu comecei a olhar na internet, todo mundo é narcisista. Existem sim pessoas com traços narcisistas mais fortes ou mais fracos. Existe aquela pessoa do transtorno narcisista, que são assim, pessoas de coração peludo, são perversos. Essas pessoas fazem um estrago muito grande na vida da pessoa. Mas aí, a medicina oriental, você vê o comentário das pessoas, o narcisismo não tem cura, o narcisismo não tem cura. Eu falei, caramba! Aí eu falei assim, deixa eu ir. Aí eu fui lá, floral. Quais são os florais que podem ajudar o narcisismo? Peguei vários, eu sou terapeuta floral. Mas é pontual. Aí, óleo essencial. Quais são os óleos essenciais? Que eu também mexo com óleo essencial. Aí me ocorreu chakras. Aí eu falei, gente, vamos ver se tem algum chakra em desequilíbrio que causa o narcisismo? Dito e feito. O chakra do plexo solar, quando ele superestimulado, ele causa o narcisismo, que é o chakra do poder. Não por engano, não por acaso, ele está um pouco acima do umbigo. O umbigo é nossa cicatriz, é a única que ninguém faz cirurgia plástica. É a nossa cicatriz que nos lembra constantemente da nossa interdependência com outra pessoa. É a nossa ligação com a nossa mãe, a nossa mãe biológica. É aquela cicatriz que nos lembra que nós precisamos da outra pessoa o tempo inteiro e que é tudo compartilhado. E, por exemplo, você está num ambiente e o ambiente está tóxico, tem energias negativas. O primeiro chakra que é afetado é o chakra do plexo solar. E é justamente esse chakra super excitado que faz a pessoa ter essa sensação de poder, de controle, de posse e que leva ao narcisismo. Não estou falando que a cura do narcisismo está ali, mas com certeza uma pessoa que tem esse transtorno começou com o desequilíbrio dos chakras. E aí qual que é a solução? Alinhamento de chakra, meditação, óleo essencial, floral. Aí a gente sabendo o que a gente está buscando, a gente consegue trazer, não sei se vai remediar, porque isso é coisa de vidas e vidas, mas a gente consegue sim atenuar e transformar esse quadro ainda nessa existência. Pelo menos combater essa má tendência para que ela não se torne uma manifestação da nossa personalidade aqui na Terra. Então, a gente é muito preso aqui na medicina ocidental, somente remédios. Os remédios também ajudariam. Então, não tem um remédio, não tem uma cura, vamos, então esquece, não existe a cura. Mas a gente tem que buscar outras fontes também. E os chineses, os orientais, na época do Buda, o pessoal fala que ele curava todas as doenças sem cirurgias, baseado somente no que? Na procura da iluminação interior. O que é isso? Reforma íntima, elevação moral. O nosso corpo é muito perfeito, existem milagres, mas não existe milagre. O nosso corpo ele foi feito para ser flexível. Ele não é uma coisa absoluta. A construção do nosso DNA, ela segue influências externas. Não é fatalista. Nós nascemos com esse DNA e nós vamos morrer assim. Tanto é que o câncer é uma mutação genética. Não nascemos com essa condição, mas de acordo com o estímulo externo, as nossas células foram se modificando. E qual que é o principal estímulo que a gente tem? Externo. Não, o meio impacta, mas o meio impacta o quê? As nossas emoções, os nossos sentimentos e a nossa vibração, o magnetismo. E a nossa vibração é que vai dar o comando para as nossas células se reproduzirem. Não estou falando aqui de mundo espiritual, tá? Desculpa se eu estou sendo muito técnica, alguma coisa assim, eu fico querendo simplificar. Mas é porque não existem milagres. Para tudo tem uma explicação. O nosso corpo foi feito para ser flexível. Mas é porque a gente fica muito presa nas questões materiais. E aí, quando a gente abarca tudo, a gente tem internet na palma da mão, é só pegar e consultar, todo mundo compartilhando conhecimento. A gente tem acesso hoje a técnicas milenares, a coisas que antigamente era conhecimento só de pessoas iniciadas. Hoje está tudo disponível na internet, e coisas que realmente fazem efeito.
Existe na China, por exemplo, os hospitais alopáticos, os hospitais clínicos, mas existem também os hospitais da tradição chinesa, medicina ayurvédica, e tudo funciona. Mas é uma outra abordagem, é uma abordagem holística, que o ser humano é um ser integral. A saúde é um estado de integralidade do nosso ser físico com o nosso ser espiritual. E toda doença, todo desajuste, todo desequilíbrio é um desequilíbrio entre a nossa parte física e a nossa parte espiritual. Então, como aqui é um aprofundamento do mundo espiritual, então eu achei legal fazer essa abordagem. Guerrei a hepatite, entretanto, livro Fígado dos excessos que te comprazes. Pois é, eu acabei de falar a questão que a mulher teve um acesso de raiva que foi conveniente para ela. Ela não quis se controlar, ela não quis controlar suas emoções. Ela teve um acesso de raiva tão grande que imediatamente ela desenvolveu uma hepatite. Então, a gente tem que cuidar das nossas emoções. Remove os perigos da uremia, contudo, não sufoques os rins com venenos de taças brilhantes, com bebidas. Pois é, gente. Eles, espírito superior não passa pano na cabeça da gente, não. Eles mostram pra gente o que é certo e errado, mas eles nunca, jamais vão falar pra gente o que a gente tem que fazer. E se a gente quiser errar, eles vão deixar a gente errar só para quebrar a cara, para a gente aprender com o nosso erro, mas eles mostram pra gente o que é certo e o que é errado. Desloca o reumatismo dos membros, reparando, porém, o que fazes com teus pés, braços e mãos. Nossas mãos, nossos pés, nossos braços estão sendo úteis para servir ao próximo ou para ferir o próximo, ou para destruir a natureza, ou para destruir outro ser humano. A gente está usando nossos braços para abraçar ou para poder lutar com outras pessoas, esganar. Sanos desacertos cerebrais que te ameaçam, todavia, aprende a guardar a mente no idealismo superior e nos atos nobres. Que lindo isso, né? Aqui eu vou te falar uma coisa que eu aprendi esses dias na fraternidade. Nós somos seres emocionais, nós somos energia. Tudo é energia. A matéria é uma energia extremamente condensada. Então, quando a gente. E aqui a gente tem a nossa aura que se projeta para fora do nosso corpo físico. Então, quando a gente passa ao lado de outra pessoa, a gente está entrando em contato com o campo energético dela. E seja pessoa encarnada ou desencarnada. E imediatamente, quando a gente entra em contato, altera o nosso sistema endócrino, que se a pessoa está desequilibrada e a gente não soubesse harmonizar, se a gente não tivesse a força de defesa, a gente se desarmoniza, mas se a gente também tiver uma resiliência muito grande de se harmonizar, a gente é capaz de harmonizar o próximo, de afetar o sistema endócrino. E aí, depende, quais são as substâncias que a gente vai produzir? É instantâneo, é instantâneo. Nós somos regulados por nossos hormônios. Tudo é hormônio. Essas emoções doentes são hormônios desencadeados. Estresse é cortisol, que é produzido nos rins, na adrenalina, adrenal no rim também. Aí aqui, ocitocina, o cortisol é o hormônio do estresse, a ocitocina é o hormônio do amor, a dopamina é o hormônio do prazer, que é o que a gente libera quando está nas redes sociais ou quando tem alguma descarga de prazer muito grande, mas também a gente libera dopamina quando está cumprindo metas, quando está alcançando nossos objetivos. Então, tudo que nos influencia, se a gente não está perto de ninguém, mas a gente está na natureza, e ali tem um cheiro de mato molhado, tem um canto dos pássaros, existe uma descarga de hormônios que são benéficos para o corpo humano. Então, o tempo inteiro, os nossos hormônios são estimulados pelo meio, e a gente também estimula os hormônios de outras pessoas através da nossa energia. Então, aí eu vejo essas questões do desacerto cerebral. Hoje em dia, o maior surto que tem é de doença mental, a maior epidemia que existe no mundo hoje é de depressão e ansiedade. E é o que? É uma incapacidade da gente lidar com as nossas próprias emoções. A gente foge de nós mesmos o tempo inteiro. E a gente pode e deve procurar os remédios alopáticos para nos ajudar a regular esses hormônios quando eles estão em desajuste, quando a gente não é capaz de fazer isso por conta própria. É fácil, eles fazem o trabalho por nós, mas não substitui a reforma íntima, que é se manter equilibrado apesar dos eventos externos.
E qual que é o melhor remédio? Manter o idealismo superior e nos atos nobres, é aprender a agradecer, é parar de reclamar, parar de olhar só para o problema e começar a buscar a solução, é confiar em Deus, é confiar na gente, é manter, sabe, pensamentos e valores elevados, não o tempo inteiro, porque é difícil, mas pelo menos na maior parte do tempo. E que esses sentimentos, esses pensamentos nos protejam, eles norteiem os nossos atos, que a gente tenha valores bem firmes, para que o que a gente, as nossas crenças definem aquilo que a gente vai pensar pela maior parte do tempo. Por exemplo, uma pessoa que tem uma crença, falou assim, não, eu quero me tornar uma pessoa melhor. Vem alguém, vai lá e faz algo que a pessoa não gosta. Aí ela pensa, ela fica triste, ela fica chateada, ela pode chorar, ela se desequilibra, se desarmoniza, mas ela, opa, peraí, deixa eu me erguer, vamos pensar, olha só quanta coisa boa que eu tenho na vida, olha só para outras pessoas que têm menos do que eu, como é que eu posso ser útil ao próximo, deixa eu parar de pensar no meu problema e começar a pensar como é que eu posso auxiliar o outro. Então a pessoa acaba esquecendo do seu problema. Mas o que acontece com a maior parte das pessoas hoje? Elas têm um probleminha, e elas só ficam focando no problema, elas começam a pensar que seu problema é maior do que todo mundo, maior do que o problema dos outros. E só pensa no problema, só pensa no problema e quer que o mundo inteiro resolva o seu problema. Então não adianta, não vai ter remédio que vai resolver. Tem que ter uma mente sã, corpo são. Então, a gente procurar manter os nossos pensamentos e as nossas atitudes elevadas, para que não é que vai curar tudo, viver aqui na Terra é desafio, mas vai deslocar o incurável do centro das atenções. Porque quando a gente está trabalhando a nossa mente para o bem, procurando fazer pelo próximo, procurando ser útil, procurando orar para Deus, meditar, a gente não está dando espaço para que esses pensamentos ocupem a maior parte do nosso tempo. O Emmanuel, ele tem uma frase que é o seguinte, a gente não pode evitar que o passarinho pouse na nossa cabeça, mas a gente pode e deve evitar que ele faça ninho. O que isso significa? Os pensamentos ruins vão vir, a gente está na Terra. A gente é impactado por todo mundo. A gente entra em contato com quem a gente tem sintonia. Então, a pessoa pode estar lá do outro lado do mundo, se ela está pensando a mesma coisa que eu, a gente vai ter uma sintonia, a gente vai estar vibrando na mesma faixa. Então, os pensamentos, tem hora que a gente vai estar mais baixo mesmo. Quando a gente sintoniza, por exemplo, em tragédia, em tristeza, e fica se envolvendo com a dor do outro, não como eu posso resolver o problema do outro, ele acaba com a gente, esgota a gente emocionalmente, não traz crescimento. A gente tem que pensar na solução. Os problemas não acontecem por acaso, eles acontecem para que a gente procure solucionar o problema. A gente não consegue resolver aquilo que a gente não vê que está errado. Mas se a gente deixar que o pensamento ruim chegue no nosso cérebro e se instale e vire um pensamento fixo, olha a porta para o obsessor aí. Tem pessoas que nem tem um obsessor do lado, ela próprio seu próprio obsessor. Ela cria os seus pensamentos. A pessoa que vive reclamando, que vive xingando os outros, vive vendo o que os outros não fazem. Aquelas pessoas que fazem campeonato de desgraça. Não, menino, você não sabe o que me aconteceu. Ah, mas o meu foi pior. Gente, vamos pensar coisa boa, vamos agradecer, vamos ver todas as bênçãos que nos acontecem. E mais, a gente começa sempre a ver, a gente precisa ver para crer. E a gente agradece só o bem que nos é feito e todo o mal que não nos é feito. Esses dias eu tive um episódio, não vou falar que não, mas eu só depois agradeci e falei, oh meu Deus do céu. Quantos quase não acontecem na nossa vida que a gente nem faz ideia. Então, agradecer também pelo mal que não foi feito. Se a gente está aqui hoje, olhando a internet, se a gente está bem, pode ter certeza que muito mal já foi desviado do nosso caminho. Tem algumas coisas a gente tem que passar, é aprendizado. Ninguém passa por um desafio que não consegue superar, é proibido por lei. Deus não dá o frio maior do que o cobertor. Mas a gente tem que aprender a agradecer, não deixar o passarinho fazer ninho na nossa cabeça. Vem o pensamento ruim, procura transformar, procura sublimar. Se tiver difícil, medita, conversa com alguém, procure ver o que aquilo ali está mostrando que está mal resolvido da gente, que aquele pensamento ele se torna tão tóxico para nós. O nosso maior inimigo somos nós mesmos. A gente não precisa que ninguém faça mal para a gente. Nosso estilo de vida, das coisas que a gente valoriza hoje,
nós acabamos nos envenenando com as nossas próprias emoções doentes. Então, é importantíssimo fazer esse trabalho de reforma moral. Não é para a gente ser perfeito, é para a gente aceitar nossas próprias sombras para poder transformá-las. É um processo muito longo e demorado, mas se a gente ficar se negando a reconhecer que temos sombras, que somos imperfeitos, a gente nunca vai fazer o processo de melhora. Então, consagra-te à própria cura, mas não esqueças a pregação do reino divino aos teus órgãos. E eles são vivos e educáveis. Então, a gente acha, não, eu vou pregar o evangelho, vou falar para as pessoas do lado de fora, prega primeiro o evangelho para você. Se tem alguma coisa que está errada no seu corpo, que é uma dor aqui, algum sinal ali, uma unha fraca a colar, uma dor de estômago de vez em quando, uma dor de garganta, isso, um cabelo que cai mais do que o normal, está dando sinal de que você precisa pregar o evangelho para você, você precisa ter amor com você, cuidar do seu corpo, amar o próximo como a ti mesmo. E primeiro a gente tem que amar o nosso corpo. Só que a gente, eu vou falar por mim, isso daqui foi para mim. Eu estou compartilhando com vocês porque é meu compromisso aqui. Mas a gente come besteira, bebe refrigerante, come açúcar. Açúcar vicia mais do que cocaína. Ele está na cozinha da maior parte das pessoas, está nos alimentos mais inocentes que existem. É na balinha que a gente dá para a criança, é no refrigerante. A gente come açúcar, a gente come carne. Eu sou carnívora, mas se você for parar para pensar, a gente mata um outro ser vivo para poder se alimentar. É fonte de proteína, mas já tem estudo avançado aí para falar que, né, tem como substituir. Então, assim, mas é uma questão cultural. Não estou falando que seja certo ou que seja errado. Algumas pessoas já dão conta, elas são mais evoluídas nesse aspecto. Porque é realmente muito difícil você transformar hábitos. É aquela coisa, primeiro você tem que aceitar a sombra em você, aceitar a sua inferioridade moral. Tá todo mundo aqui no mesmo barco. Mas depois, transformar uma coisa de cada vez. Não vou falar assim, vou virar perfeito de um dia para o outro, vou superar todos os meus desafios de uma vez só. Não, arruma uma coisa de cada vez. A gente tem vícios físicos, bebida, cigarro, droga. Aí a gente convive com poluição, o estresse, a raiva, isso tudo libera cortisol, libera hormônios bem venenosos no nosso organismo. Então, assim, a gente precisa primeiro pegar o evangelho para o nosso corpo, para os nossos órgãos. É isso que está falando aqui. Depois a gente sai e prega o evangelho para as pessoas na rua. Mas primeiro a gente tem que ser capaz. Não substitui o outro, mas que a gente não esqueça de pregar o evangelho também para o nosso corpo físico, que é o nosso instrumento aqui na Terra, para que a gente cumpra as nossas missões. E é muito bonito a gente conseguir fazer pelo próximo, mas a gente também tem que fazer por nós mesmos. Essa aqui veio para mim, sabe? Veio para mim mesmo. Os seus órgãos são vivos e educáveis. E as alterações genéticas, elas não são um fator do acaso, não são determinismo, elas não são só as influências do meio, elas são resultado não do meio em si, mas de como a gente permite que o meio nos afete. Nós não somos o que as pessoas fazem conosco, nós não somos o que o meio faz conosco, nós somos aquilo que nós fazemos com o que as pessoas fazem conosco. Uma mesma pessoa pode passar pela mesma situação e uma ficar extremamente irritada, revoltada, e a outra pode simplesmente aceitar com humildade e seguir em frente. A prova é a mesma, mas a maneira de passar pela prova varia de indivíduo para indivíduo. Sem que o teu pensamento se purifique, para a gente ter atitudes purificadas, primeiro a gente tem que ter pensamentos purificados. E sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, é aquilo. Os Espíritos falaram que a maior parte das coisas aqui na Terra poderiam ser evitadas. O que falta é boa vontade. E digo mais, esses dias eu li uma pesquisa que 95% das doenças que a gente tem aqui na Terra são adquiridas. A gente não precisava passar por elas, a gente só passa por elas porque a gente tem péssimos hábitos. E individuais
sociais, a maneira como a gente se organiza em estrutura de cidade, a maneira como a gente é competitivo no mercado de trabalho, que a gente acaba aceitando uma carga maior do que dá conta, fazendo coisas que não precisaria fazer só para poder se destacar mais do que o outro, ao invés de colaborar com o outro e querer crescer junto com o outro. Essa sensação que a gente precisa aqui adquirir poder, influência, dinheiro, que nós somos o que as pessoas pensam a nosso respeito, e esse personagem, que é o que as pessoas pensam a nós, nos define, e a gente vai construindo e vai consolidando essa capa, e a gente acaba se desconectando do nosso espírito. Gente, eu vou compartilhar aqui com vocês uma coisa. Um óleo essencial, eu adoro óleo essencial, eu descobri esses dias, vou começar a usar, que ele trabalha menos, faz a pessoa se desconectar do ego, da personalidade, não desconectar completamente, mas que faz diminuir a importância do ego nos processos mentais e a pessoa se conectar mais com o espírito, é o óleo essencial de nardo. É um óleo essencial mais difícil de achar, mas está disponível no mercado, mas para essas pessoas que já estão nesse processo de despertar, o que faz doer no processo de despertar espiritual, que a gente fala que crescer dói, é porque a gente tem que perder o nosso ego. O despertar faz a gente olhar para o nosso espírito, e às vezes o nosso ego não está pronto para renunciar. A gente se construiu pela validação da opinião do próprio, tem hora que a gente tem que seguir o nosso próprio caminho, a gente tem que seguir a nossa própria verdade. Então, esse óleo aí, eu estou indicando, eu vou começar a usar, ainda não usei, mas a função dele é essa, e aí colocar no difusor pessoal, usar ele por uns 2, 3 meses, só ele, ou então combinar com outras coisas que queira arrumar, vai fazer a gente entrar mais em contato com o nosso espírito, vai facilitar esse processo do despertar espiritual, para que a gente seja mais fiel às nossas verdades. Então, sem que teu pensamento se purifique, sem que a tua vontade comande o barco do organismo para o bem, a intervenção dos remédios humanos não passará de medida em trânsito para a inutilidade, ou seja, paliativo. Vai resolver o problema, mas não vai trazer a causa, não vai trazer a solução. E a gente vai estar sempre muleta daqueles remédios, a gente vai estar sempre dependendo deles, e não vai tratar a causa direita, que é aonde no nosso perispírito é a nossa identidade. Que não está, que está em conflito com o nosso ser espiritual. Então é isso, espero que vocês gostem, deixem nos comentários. Amo vocês, beijo!